Fala, Águias! Estamos aqui em mais um AguiaCast, o episódio de número 14. Eu sou o Ivo Ruiz, o cofundador da Consultoria Ruiz. Estou aqui com a Débora, minha esposa, que é dona de tudo isso aqui, ela que manda aqui, as câmeras, tudo. A galera brinca que ela é o Xandão aqui, manda em tudo. Se apresenta aí, Débora. Fala, Águias, tudo bem com vocês? Na verdade, já fui apresentada, né? É um prazer estar aqui hoje. E o tema do nosso episódio de hoje é Tubarão nos Negócios e nós estamos aqui com a Carol Pfeiffer. E já se apresenta aí pra galera, pra quem ainda não te conhece, né? Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, né? Um papo com você, principalmente. E, bom, eu sou Carol Pfeiffer, né? Sou CEO da Atom, uma empresa listada na Bolsa de Valores. Eu ensino sobre o mercado financeiro. A Atom aí é a realização de um grande sonho, né? Porque eu e meu irmão estamos há 17 anos no mercado financeiro. E também sou Shark no Shark Tank Brasil. Espero contribuir aí com vocês hoje. Muito obrigada. Com certeza. E pessoal, já vai deixando o like aí antes que a gente esqueça, né? Deixa o like aí, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E vamos agradecer aqui aos nossos patrocinadores. Primeiro começando aí pela Nord Research. Se você quer investir em ações de dividendos, tem uma promoção aqui muito bacana para você, ó. De R$ 216 a carteira recomendada de dividendos da Nord, você vai pagar apenas R$ 10 clicando no link aqui na descrição, tá? O QR Code também estará passando na tela. Você vai ter acesso a relatórios quinzenais, ações de dividendos, as melhores ações escolhidas pelos melhores analistas aí do país. E Débora, apresente o nosso outro patrocinador aí. A Coinext está aparecendo ali na tela já para vocês. Se você quer ganhar R$10 para começar a investir em criptomoedas, não só em criptomoedas, também tem royalties musicais, tem arte, tem várias coisas para você estar investindo na plataforma. Então, se você quer ganhar R$10, basta abrir a sua conta e no seu primeiro depósito, a partir de R$25, você ganha mais R$10 para investir. E o link vai estar na descrição desse vídeo. E agora vamos à primeira pergunta, né? Você conta, né, que você desistiu da faculdade de moda para fazer administração para não quebrar a sua futura empresa de moda, né? Conta essa história aí pra gente. Bom, é verdade, né? Então eu queria fazer uma faculdade de moda. Na verdade, a minha mãe vem do mundo da moda, minha avó também. A minha mãe, ela tem confecção infantil, né? E também lojas. E a minha avó é de adulto. E eu queria montar uma moda teens. Só que eu via como empreender era desafiador no nosso país, né? Continua sendo. E daí eu via como as pessoas apanhavam na hora de empreender, né? Na hora de ser um empresário. A gente nem falava muito da palavra empreender. A gente falava mais ser um empresário, montar uma empresa. E daí eu decidi fazer administração de empresas para poder entender mais desse universo, entender mais sobre a questão trabalhista, jurídica e etc. de qualquer empresa, né? E daí eu peguei e acabei conhecendo o mercado financeiro no primeiro ano de faculdade, né? Através do meu irmão Joaquim. Ele também foi fazer ADM, o professor dele chamado Gentil, é um professor de economia, falou para ele sobre Bolsa de Valores. Ele acabou gostando desse universo, me apresentou, a gente sempre foi muito unido, e daí eu acabei desistindo de voltar pro mundo da moda. Muito legal. E como que foi fundar a Atom? A empresa hoje é listada na Bolsa de Valores, né? Como que foi pra você? Bom, a história é longa, né? Na verdade, a gente tá falando aí de mais de 17 anos, a gente vai fazer 18 anos de mercado, desde o meu primeiro ano de faculdade, eu tô agora com 35. Então, foi muito interessante porque a gente começou como agente autônomo de investimentos. Na verdade, a gente começou como estagiário no escritório em Campinas. A gente apresentou pro dono do escritório um projeto para montar uma área educacional. Ele falou, claro que não. Porque eu tinha 17, o meu irmão tinha 19, então, ou seja, 2 pivetes querendo mudar tudo num escritório. E o melhor de tudo, né, querendo mudar o gerente do escritório, que tinha 40 e poucos anos, e o dono do escritório tinha 60 e poucos anos. Ele falou, não, vai estudar mais um pouco, depois você volta. E daí a gente decidiu montar um escritório em Sorocaba. O escritório tinha 50 metros quadrados, metade era para dar palestra, metade era pra gente trabalhar, né? Então todo dia era aquele perrengue de monta cadeira, desmonta cadeira, pra gente poder realmente atender as pessoas. E daí a gente foi crescendo. A Atom só surge aí quando, depois que a gente fez, né, uma parceria com um grupo espanhol e não deu certo, a gente não gostou, na verdade, do formato, a gente voltou atrás, montou o nosso modelo, montou uma mesa proprietária, que é um modelo que já existe nos Estados Unidos há muitos anos, né? Existem 8 mil empresas como a nossa nos Estados Unidos. Caramba. E aqui no Brasil ninguém tinha feito o que a gente fez, né? Que é montar uma mesa de traders. Aí a gente montou uma mesa de traders e a gente comprou uma empresa listada na Bolsa de Valores. Então a gente é o único caso também de IPO reverso na Bolsa, né? Então a gente comprou a antiga Inepar Telecom e transformou ela na Atom. Então a Atom, ela surge de um
uma transição que a gente estava fazendo de um modelo de negócio. Então, primeiro a gente montou a WHPH, que não me julguem agora, significa Work Hard, Play Hard, porque a gente nunca achou que ia ficar público esse nome. E daí a gente comprou essa empresa listada na bolsa e transformou ela na Atom. Aí surge a Atom, né? E aí a gente tá falando mais ou menos de 2015, né? Teve uns perrengues no meio do caminho, teve um agravo, a gente ficou um ano sem poder operacionalizar a empresa, mas a gente já trabalhava como WHPH, e daí a gente monta de fato a Atom, transfere de graça um modelo de negócio que a gente já fazia. Então a gente é o único caso também que não captou dinheiro do mercado. O normal é você abre uma empresa, vai pro mercado, pega dinheiro da galera, né? Então não é o nosso caso. A gente fez um IPO reverso, colocou para dentro uma empresa que já era lucrativa. E daí a gente começou com a tesouraria, ou seja, com a mesa de traders, contratando pessoas para operar o nosso dinheiro, não encontrava essas pessoas, e daí a gente montou um modelo educacional de novo, para a gente poder ensinar as pessoas a serem traders, para a gente poder contratar essas pessoas. Aí que, de fato, a Atom começa toda a jornada dela, e de lá para cá são mais de 70 mil alunos, mais de 5 milhões de pessoas que já tiveram acesso aos nossos conteúdos. Caraca. Era massa demais. E, assim, na Atom, né, tinha um tal de teste lá que ninguém passava, né? Como é que era esse negócio? Foi aí que surgiu o educacional, né? Porque eu brinco que eu e meu irmão, a gente já tava meio cansado da aula, né? Porque todo final de semana a gente dava aula desde que a gente começou no mercado financeiro. Então era sábado e domingo eu dava aula, porque se as pessoas não entendessem o mercado, elas iam desistir do mercado no meio do caminho, elas não iam aprender, elas não iam durar no mercado. Então a gente ensinava as pessoas a operarem. E dava palestra em todo canto, né? Então assim, até hoje, né? Então eu brinco que eu tô rouca de tanto falar, né? Até hoje. E daí a gente percebia que as pessoas não entendiam muito do mercado, então a gente fez parceria com todo mundo que dava aula, com todo mundo que já dava curso, porque tem um monte de curso no mercado financeiro também. E as pessoas não passavam no nosso teste. E a gente só tentou trazer esses alunos, né? Que já eram, você dá aula no mercado? Legal, deixa eu fazer uma parceria com você, eu quero ser os melhores alunos. Que é algo natural, né? Quando você, encontra alguém que faz muito bem feito, ou algum tipo de conteúdo, você fala assim, olha, você é copywriting? Eu queria os seus melhores alunos. Você ensina sobre tráfego? Eu quero os seus melhores alunos. E a mesma coisa do mercado. Só que as pessoas não passavam no teste. Por que não passavam no teste? Porque ninguém ensinava a fazer uma gestão de risco. Não é que o teste é difícil. O teste é a coisa mais simples do mundo, porque o teste, você não precisa saber tudo de matemática, nem taxa de juros, nem o balanço das empresas. A única coisa que você precisa é operar num simulador, que é dinheiro de mentira, na bolsa de verdade, com limite de perda, obviamente, porque você não pode ir all-in, ou seja, você não pode ir igual ao poker, que você vai apostar todas as suas fichas, e você tem uma meta de ganho. Ou seja, eu preciso que você faça a mesma coisa que você faria com o meu dinheiro de verdade. Então, quando a pessoa não passava, você não tá nem preparado para estar no mercado, você não vai sobreviver. Então, não é que o teste era difícil da Atom, é que as pessoas não estavam, de fato, estudando do jeito certo. Aí que surge a nossa necessidade de montar esse sistema educacional e fazer o que a gente criou hoje, que é a Atom Educacional. Por quê? A gente precisava ensinar as pessoas gestão de risco. As pessoas precisam entender que elas precisam ser avaliadas. O mercado financeiro, ele é um mercado muito meritocrático, né? Só depende de você. Porém, ele é um mercado que qualquer pessoa pode estar nele. Você não exige nenhuma certificação. Você não exige nenhuma avaliação. E isso é um risco muito grande. Porque quando você não está sendo avaliado, você acha que você está preparado. Então é a mesma coisa, imagina que todo mundo que quisesse poderia ter um carro e sair dirigindo. Olha o risco que nós teríamos nas ruas. Então, ou seja, as pessoas teriam muito mais acidentes, as pessoas teriam muito mais mortes. Então é a mesma coisa no mercado financeiro. E daí a gente criou nosso sistema de avaliação para que as pessoas pudessem testar não só para entrar na Atom, mas elas próprias se testarem, para elas saberem que elas estudaram do jeito certo e que elas não vão quebrar no mercado financeiro. Caramba, e elas não faziam o básico, que era gestão de risco. Por isso que elas não passavam no teste. É básico, mas não é, né? Porque, assim, a maior parte das pessoas, dos investidores, eles se tornam torcedores. É muito normal você ver. E o brasileiro, ele tem uma característica que ele gosta do mundo das apostas. Tanto que você tem mais apostadores do que investidores no Brasil. Hoje a gente tá falando de pouco mais de 3% da população. Se você for pegar o número de apostadores, é muito maior. Se você for pegar o número de
de pessoas que operam criptomoeda é muito maior. Você tem 3 milhões contra 10 milhões. E olha só, é um mercado mais recente. O mercado da bolsa existe desde a proclamação da República, ou seja, é muito tempo. Então, ou seja, a gente deveria ter muito mais investidores do que apostadores, do que pessoas tradando cripto, forex, etc. Então, por que isso acontece? Porque o brasileiro, ele quer o imediatismo. Ele não quer aprender gestão de risco, ele quer ganhar dinheiro rápido. Ele não quer aprender a ganhar, ele não quer um passo de cada vez, ele não quer subir um degrau de cada vez uma escada. Ele quer literalmente pegar o pezinho dele e colocar no último degrau. Por isso, então não é que as pessoas não sabem gestão de risco, é que elas ignoram porque elas querem a velocidade. E daí, obviamente, isso acaba prejudicando. E a maior parte do educacional não entrega isso porque as pessoas não querem aprender. É igual eu falo sobre educação financeira. Você quer aprender a guardar dinheiro ou você quer gastar dinheiro? Você quer sempre gastar dinheiro. Você quer ganhar mais dinheiro pra você gastar mais dinheiro. Você não quer aprender a economizar dinheiro. Economizar é chato, fazer planilha é chato. Pensar onde que tá indo seu dinheiro é chato. Agora pensar, putz, eu posso ir no shopping, posso gastar o que eu quiser, isso é legal. Então é isso que as pessoas no final do dia querem. E agora a gente tá falando sobre isso, que o brasileiro quer ficar rico rápido. Aí vem um assunto que é bem polêmico, que é o day trade. Dá pra ficar rico com day trade ou é furada? Com certeza dá, tanto que é uma das operações mais simples de você fazer. Porque, na verdade, vamos lá, o que é o day trade? Day trade significa você comprar e vender no mesmo dia e o mais rápido possível. É um tipo de operação, ele não é aposta, não é cassino, não é bicho papão, nada disso. Então, ou seja, é só um tipo de operação que existe na bolsa. E vamos lá, existem 3 tipos de operações principais, né, no mercado financeiro. Você tem o day trade, o swing trade, que não me entendam errado, que significa comprar em dias, semanas ou meses diferentes, e o position trade ou buy and hold, que são investimentos de longo prazo, que é você ganhar com a valorização e com os dividendos que as empresas distribuem. Agora, um ponto bem importante é, o day trade, se ele é um tipo de operação, por que ele foi taxado na mídia? Por que as pessoas têm medo? Primeiro, porque existe uma pesquisa, que é muito famosa, da FGV, mostrando que muitas pessoas perdiam dinheiro com day trade. O que a pesquisa não perguntou é quem de fato estudou, quem de fato foi avaliado ou estava com algum tipo de teste feito para estar apto a fazer o day trade. É a mesma coisa que você falar assim, olha, peguei várias pessoas na rua, coloquei elas dentro de um carro e daí 80% delas bateram o carro. Óbvio, é claro. Porque elas não estudaram, elas não treinaram, elas não tiraram carta. Simples assim. Elas não foram testadas e avaliadas. Então, quando a gente fala do day trade, daí tem que tomar muito cuidado, porque a mídia, ela cria um terrorismo de algo que abre portas. Se você for falar, ele faz mais bem do que mal. Por que ele faz mais bem? Porque ele permite que pessoas comuns, que ganham pouco, elas possam ganhar muito através desse mercado, se de fato elas estudarem. Então, o que as pessoas precisam entender é que o day trade é uma grande oportunidade de enriquecer, principalmente para quem não tem dinheiro. Muitas pessoas acham que bolsa de valores e o mundo dos investimentos é para quem tem muito dinheiro. Pelo contrário, é para quem não tem muito dinheiro enriquecer. Quem já tem muito dinheiro pode ficar muito bem tranquilo na renda fixa, pode ficar muito tranquilo em todos os investimentos mais conservadores, porque ele só precisa proteger patrimônio. Agora, quem não tem dinheiro precisa fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Porque se for depender de você ter um aumento no seu salário, meu amigo, minha amiga, você tá fadado ao fracasso nesse país. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Então as pessoas precisam abrir a sua cabeça e entender que o mundo dos investimentos é justamente para aproximar e para também permitir que as pessoas tenham mais oportunidades. Por isso que eu acredito que é um mercado tão meritocrático. Porque ninguém nunca me perguntou se eu era homem, mulher, qual a idade que eu tinha, qual tipo de classe social eu vinha. Então essa é a oportunidade que de fato as pessoas têm. É uma coisa interessante que você falou, e o que a gente ouve no mercado é justamente o contrário, né? Que só ganha dinheiro no day trade quem tem muito dinheiro, porque qualquer 0,5%, 1% que o cara ganha já é um dinheirão, né? E não é isso que você falou justamente ao contrário, né? Que não que essas pessoas não ganhem, né? Mas que é muito mais interessante para quem não tem dinheiro, né, usar o day trade para fazer patrimônio do que quem já tem patrimônio, ele pode ganhar dinheiro também até na renda fixa, porque já tem patrimônio. Agora, perfeito. Se colocar R$1.000, desculpa te cortar, colocar R$1.000 ali no CDB não vai te dar uma renda ali para ficar tranquilo todo mês. Esse é o ponto. Com R$1.000 você não consegue ter uma rentabilidade, tipo, você não vai pagar o seu aluguel, por exemplo. Mas no caso do day trade, o day trade, ele permite que você opere alavancado. Então você não tá operando com R$1.000, você tá operando com milhões de reais, muitas
muitas vezes. Por exemplo, se você for operar o mercado futuro, aí você tem a chance de, com um volume pequeno dentro da sua conta, operar um volume alto, um capital alto. Por quê? Porque justamente o day trade permite essa alavancagem. Na posição, no investimento de longo prazo, ninguém vai te dar crédito para você operar milhões. No day trade é permitido isso. E por quê? Porque ele vai ser zerado no mesmo dia. Então, faça sol, faça chuva, a sua operação vai terminar naquele dia. Então, você não vai ficar devendo para a corretora. Agora, no investimento de longo prazo, você precisa ter aquele capital depositado na corretora, porque nenhuma corretora vai correr o risco de amanhã sair uma besteira, ou sei lá, o presidente dos Estados Unidos tomar uma decisão e a bolsa abrir em queda de 10%. Como que você vai cobrir essa dívida, esse crédito que foi disponibilizado para você? Por isso o day trade, ele acaba permitindo que as pessoas ganhem mais dinheiro, porque na verdade elas estão operando alavancadas. Aí as pessoas falam, putz, mas se eu tô operando com mais dinheiro do que eu tenho, eu vou ficar no prejuízo. Não, porque as plataformas hoje têm gestão de risco. Você só vai perder o que você colocou em garantia. E você pode começar com uma garantia de R$150. Então, com R$150, você pode operar um mini contrato, por exemplo, e daí já é possível você fazer R$100 no dia. Você fala assim, que louco, eu tô com R$150, tô fazendo R$100, R$200, R$300 no dia. Sim, porque na verdade você não tá operando 150. Você tá operando algumas centenas de milhares de reais. Por exemplo, sei lá, R$100 mil você tá operando ali, por isso que você tá ganhando ali os 100, 200, 300 reais. Porém, para perder, você não vai perder mais do que os 100 ou 150 que você colocou. Então, ou seja, o day trade, ele precisa ser desmistificado. Aí entra um outro ponto importante. Empresas como a nossa, que existem inúmeras nos Estados Unidos, elas permitem que você opere o dinheiro delas sem risco para você. Esse é o grande diferencial da Atom. Quando a pessoa fala assim, eu não tenho dinheiro para operar no mercado financeiro, é por isso que nós existimos. Porque a gente permite que as pessoas que estudam operem o nosso dinheiro. Então elas vão ter acesso a milhões de reais para operar aí na modalidade de day trade, então comprando e vendendo no mesmo dia, e elas ainda ficam com 80% do lucro. Então imagine você que uma pessoa que ganha, sei lá, igual vários casos assim de lives que eu faço, eu adoro os depoimentos. Um ex-açougueiro que ganhava R$1.500, a pessoa ganha isso no dia, ela ganha R$1.000 no dia. E ela fica ainda com 80%, ela fica com R$800 dos 1.000 que ela ganhou. Esse é o day trade, esse é o mercado, é a mesa de traders. Então isso pode sim ser uma profissão para as pessoas, tanto de uma renda extra quanto de uma renda principal. E aí que está o ponto. É um mercado que infelizmente poucas pessoas conhecem e que a mídia, por falta até de esclarecimento, acabou afastando as pessoas. Aí o cara vai para o mercado de aposta, que é muito mais arriscado, porque ele não tem controle sobre a situação. Quando eu estou no mercado financeiro, eu tenho acesso às notícias, eu tenho acesso aos gráficos. Agora pense você, o mercado de apostas. Tem N coisas que podem acontecer. Eu literalmente estou apostando. Eu estou testando a minha sorte. Então o mercado não é um cassino. É um estudo, é técnica, mas que hoje, graças também à tecnologia e à internet, várias pessoas podem participar. Que antigamente não. Esse profissional que a gente estava falando era um cara que estudou muitos anos porque ele tinha que ir lá no pregão, você imagina? Eu com meu tamanho todo lá no pregão, não ia ganhar dinheiro nunca. Que é aquele monte de homem gritando, gente, não ia ganhar dinheiro nunca. Então hoje não, qualquer pessoa com acesso a uma internet consegue acessar, de fato, operar nesse mercado. Mas o que você falou é muito real, as pessoas, por exemplo, não vão pro day trade estudar, né, sobre isso, não sair comprando uma ação ou qualquer coisa e vendendo no dia, mas tem que estudar, igual você falou, e vão pro jogo do foguetinho pra adivinhar quando que o foguetinho vai parar de subir, aposta lá um dinheiro e perde, né? Por exemplo, a chance de ganhar na Mega Sena. Gente, a Mega Sena da virada é a brincadeira oficial do brasileiro, né? Até pessoas que têm muito dinheiro. Pô, não tem como não fazer essa brincadeira dentro de casa. Não tem ninguém que nunca fez uma... Eu não conheço ninguém que nunca, fez um jogo na Mega Sena. Então, ou seja, a gente tende a ser um apostador, porque vai que dá sorte, né? Então, vai que aparece um dinheiro na minha conta. Infelizmente, a gente ainda trabalha muito mais com uma estatística que é fora da realidade do que com uma estatística que é a nosso favor. E você falou que o mercado financeiro, ele é muito
Meritocrático. Né? E explica isso um pouco mais para nossa audiência. Bom, vamos lá. O que é a meritocracia? É dizer que você não depende de outras pessoas. E quando a gente fala de meritocracia, eu adoro um livro, né, que chama Sonho Grande, que conta toda a história do Garantia, do Jorge Paulo Lemann e tudo mais. E é muito bacana que ele mostra que dentro da empresa dele ele foi adotando meritocracia. E você escuta isso muito. Na minha empresa eu adoto meritocracia. Quanto mais resultado você traz, mais você pode crescer. Só que a meritocracia crua e nua não existe de fato nas empresas, porque você depende do seu chefe, você depende do relacionamento com as pessoas, você depende de várias coisas que podem acontecer. No mercado financeiro existe uma meritocracia muito real, como eu nunca vi em nenhum segmento, em nenhum setor. Por quê? Porque de fato a última linha que importa. Você está atrás de um computador, ninguém sabe a sua aparência. Olha como isso é libertador, ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, onde a aparência importa muito, onde as pessoas elas se vestem para impressionar outras pessoas. E eu não tô criticando isso, eu só tô falando o quanto é libertador você imaginar que dentro da sua casa, de pijama, você pode ganhar dinheiro e ninguém está te julgando se você foi formado em Harvard ou se você não terminou o ensino médio. Então, isso pra mim é meritocracia de verdade. Lá, ninguém te questiona qual é a sua, a sua classe social, qual é o seu sobrenome, se o seu sobrenome vem de uma família muito conhecida ou não. Não importa se você é homem ou mulher, qual é a escolha que você tem. Nada disso. Você literalmente é um número ali dentro do mercado financeiro. Inclusive, não aparece seu nome. O que aparece é o nome da corretora que você está operando. Então, por isso que eu fui me apaixonando por esse mercado. E assim, eu não tenho nenhum arrependimento de não estar hoje no mundo da moda. Óbvio, através do Shark Tank eu investi numa empresa que é a Florent, né? Que é muito bacana porque é de refibragem, que ela reaproveita os tecidos para fazer aí as roupas, todo o estilo dela no mundo da moda. Mas a gente sabe que é um mundo muito do ego. Você imagina, não tem como você estar no mundo da moda se você não aparecer demais, se você não falar, se você não expor, não sei o quê, se você não tiver essa sustentação. Agora no mercado financeiro, não. E até pra mim, foi assim, até um desafio quando eu me tornei pública. Porque eu ganhava muito dinheiro e ninguém sabia quem eu era. E era libertador. Agora não, as pessoas criticam, questionam. No Shark mesmo, ninguém trabalha por mim, né? Mas todo mundo quer dar pitaco onde eu invisto. É engraçado isso. Verdade. Mas no mercado financeiro, não. Se você quiser ser uma pessoa anônima pro resto da sua vida e ficar milionário ou até bilionário, como é um caso do Luiz Barsi ou do Warren Buffett, imagina, são duas pessoas que por anos ninguém sabia quem eram. E que não fizeram questão nenhuma de falar. E eles não ficaram ricos porque eles fizeram uma live. Eles ficaram ricos porque eles compraram ações. Porque eles foram acompanhando e tomando decisões a respeito do dinheiro deles. Então, assim, isso pra mim é meritocracia de verdade. Que eu nunca vi em outro segmento ou outro setor. Às vezes as pessoas até falam, mas no marketing digital a gente tem isso. Talvez no tráfego, né? Que você tá tomando decisões ali dos anúncios, etc. Agora, é quase impossível você não ter um relacionamento com o seu chefe ou com o seu cliente, não sei o quê. Tudo isso vai afetar, de fato, o seu resultado. No mercado financeiro, não. É você e você. É você o piloto do carro. Cara, faz muito, mas muito sentido mesmo. E uma coisa legal que sobre isso, você falou, realmente, né, a pessoa anônima, ela pode estar ganhando dinheiro sem ter alguém enchendo o saco, julgando. O Barsi mesmo andava de metrô há pouco tempo atrás, né? Por quê? Porque ninguém sabia quem ele era, o cara bilionário andando de metrô. E também porque ele é um pouco mão de vaca, mas tudo bem. Também. Posso falar porque sou amiga, sempre visitei o Luiz. Pô, sim, sensacional. Ele é incrível, né? Quando você começou na bolsa, você começou com apenas 3 mil reais, né? Explica mais sobre isso. Não, a gente começou com pouco dinheiro e daí até foi interessante o meu irmão, né? E daí a gente refinanciou um Celta na época. E daí, pra ter capital pra poder operar, porque a gente não tinha grana. Tanto que é por isso que uma das minhas primeiras certificações foi de agente autônomo. Inclusive é uma certificação que tende a crescer muito no Brasil. Eu recomendo fortemente que as pessoas estudem mercado financeiro, porque faltam já profissionais pro mercado financeiro. E o agente autônomo, ele ganha em média 18 mil reais. Cara, e você precisa de 3 meses pra se certificar. Hoje é um dos cursos que existem dentro da Atom, né? A gente ensina o beabá para as pessoas poderem investir. Mas se você não quer operar você gosta de conversar com as pessoas, por exemplo, você pode ser um agente autônomo. O que é um agente autônomo? É igual o gerente do banco. Então você tem a chance de traduzir para as pessoas o mundo dos investimentos, conversar com outras pessoas, montar a tua carteira e ser muito bem remunerado por isso. Só que diferente do gerente, você não tem a obrigação de ir lá no banco, não tem o
horário fixo e não tem meta pra bater. Então, essa que é o perrengue, né, que o gerente passa. Não odeio o seu gerente, eu sei que eu falo bastante, assim, pô, mas o gerente quer bater meta, ele fica me empurrando, um monte de coisa, mas coitado, é o trabalho dele, entendeu? Não é culpa dele, né? Óbvio que ele podia ter o trabalho, cada um escolhe o que quer. Porém, não é, né, é o sistema que é assim. Então, ao invés de você ter um gerente do banco, procure um assessor, um agente autônomo de investimentos. E é muito curioso isso, né? Porque a gente começou lá atrás, essa foi a primeira certificação que a gente teve, porque a gente não tinha grana. Então eu tinha que ter cliente. Aí conforme meus clientes foram ganhando dinheiro, e olha que interessante, a gente estudou o mercado americano. Eu fui muitas vezes para Nova York, fiz muitos cursos, principalmente nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá, 52%, hoje mais de 52% da população investe em bolsa. Aqui, a gente tava falando, há 4 anos, tinha mais gente na cadeia do que na bolsa. Cara. Gente, esse número é vergonhoso, né? A gente dá risada, mas é vergonhoso. É menos de 0,5%. Menos de 0,5%. Não porque a cadeia tá lotada, gente. Era menos de 0,5%. Então, ou seja, olha como a gente tava distante ainda desse mercado. Então, eu sempre fiz os meus cursos lá. Só que a vantagem de estar no Brasil é justamente essa também, que a gente pode ir lá no futuro, que é os Estados Unidos, e adotar aqui no presente. E o que a gente viu quando a gente foi estudar lá? Que a corretagem virava zero, que agora é o que aconteceu com todas as corretoras. Então o mundo da corretagem, ele caía para zero. Então não compensava a gente viver de corretagem, compensava a gente transformar o nosso escritório numa gestora. Então a gente começou tendo clientes, a gente autônomo, a gente começou educando, aí dava curso todo final de semana. Hoje é fácil ver, né? A vida que a gente leva. Mas pensar que todo final de semana eu tava lá, e não só no meu escritório, mas tinha um café em Sorocaba, que eu tenho até dó da mulher que trabalhava no café. Porque ela me escutou, você imagina quantas vezes repetindo a mesma palestra. Se ela não virou investidora, eu vou rasgar meu diploma. Porque, pelo amor, entendeu? Tipo, imagina quantas vezes eu repetia a mesma coisa e ela lá. Então, qualquer lugar que eu tinha oportunidade de falar, eu falava. Então, a gente começou esse trabalho educativo. E daí, depois, a gente montou uma gestora. Por quê? Porque a gente queria ganhar na performance. Então, se eu te entregava resultado, eu queria ganhar no que eu era melhor do que o mercado. E gestor, gente, também é outra certificação que vale muito a pena estudar. Pô, ganha na média 100 mil reais. Então, ou seja, por quê? Porque você ganha na performance, porque você ganha no que você entrega de resultado. Então, esses profissionais, ninguém fala pra você no ensino médio. Não posso falar colegial que entrega a idade. Mas ninguém fala no ensino médio. Trabalha no mercado financeiro, você pode ser um agente autônomo, você pode ser um gestor, não sei o quê. Eu não escutei isso. Então eu fui aprendendo quais eram as certificações mais interessantes e quais eram as profissões mais interessantes. E depois que a gente fez muito dinheiro para os nossos clientes, a gente decidiu montar uma mesa para operar só o nosso dinheiro. E essa é a realidade da Ato. Muitas pessoas, inclusive, usam, né, hoje a nossa imagem para aplicar golpe. Já aproveito para fazer aqui um alerta, pessoal. A gente não pede dinheiro, a gente não pega dinheiro de ninguém no mercado. Então, por quê? Porque hoje a gente opera o nosso dinheiro. E como eu queria mais gente para operar o meu dinheiro, eu comecei a formar esses profissionais. Então, pensar que de lá para cá, nesses 17, quase 18 anos, a gente saiu de um carro refinanciado para um patrimônio, pô, isso é a Bolsa de Valores. Então, eu nunca imaginei, né? A minha cidade tem 50 mil habitantes, é Porto Feliz. Então, eu nunca imaginei que a gente ia ter essa repercussão. Inclusive, agora mesmo, a gente está com um evento que é totalmente online, gratuito, que bateu 1 milhão de pessoas. Cara, é 20 vezes Porto Feliz. É bizarro, né? Tipo, de pensar a quantidade... Eu não consigo nem mensurar olhando fisicamente 1 milhão de pessoas. É muita gente, né? Então, e daí é uma coisa que também é muito gratificante de pensar o quanto a tecnologia e a internet ajudou nesse processo. Porque, para vocês terem uma ideia, a gente anunciava no jornal em Sorocaba, saiu uma notinha assim, vai ter palestra gratuita, aprenda a investir na Bolsa de Valores. E daí lotava ali a palestra, tinha 20 pessoas fisicamente, né? Porque era o espaço que a gente tinha. O que é bastante gente, né? Não, era o espaço que a gente tinha. A gente tinha um espaço cabia 20, né? Então cabia 20 pessoas ali. E daí tinha que dar muita palestra. Olha que louco, eu dava muita palestra em empresa, né? Obviamente, porque para as pessoas aprenderem a investir, elas investiam comigo. Literalmente o que a gente fala hoje de marketing de conteúdo, eu fazia lá atrás já. Que era ensinar para depois as pessoas virarem seus clientes. E eu fui dar uma palestra em Araraquara. Cara, eram 5 mil funcionários. No auditório, cabiam 500 pessoas. Em 2 dias, eu dei 10 palestras. Caramba. Em 2 dias, eu dei 10 palestras sobre o mesmo assunto, no mesmo lugar, subindo no palco. Então, todos os dias, eu agradeço a internet e os vídeos, porque imagina você repetir a mesma coisa 10 vezes. É insano isso, né? E isso era uma empresa.
Pra gente poder crescer, olha quantas vezes eu precisava fazer isso, né? Chegava um ponto que eu não aguentava minhas próprias piadas. Eu imaginava a pessoa que trabalhava comigo, coitada. Tinha que repetir, mas agora é bom porque dá pra reunir todas essas pessoas e dá pra escalar mais assim também, né? Porque senão não dá pra escalar toda vez. Realmente. Ter que juntar de 500 em 500, 500 em 500, não, às vezes de 20 em 20 pessoas, por exemplo. A internet ajudou demais. Não, exatamente. Esse papo que a gente tá fazendo aqui pode chegar em milhares de casas. E é só as pessoas compartilharem que vai chegar em muito mais pessoas. Isso aí, pessoal. Já vai compartilhando Compartilha aí. Deixa no like, porque a gente só pede like no início e esquece o resto. Aí o bate-papo a gente já tá a gente vai esquecendo. conversando e acaba esquecendo. Já deixa o like, se inscreva no canal, né? E deixa aí a sua pergunta aí também nos comentários. Carol, ainda falando de day trader, né, porque o assunto tá muito interessante, por que a galera quebra tanto no mercado? Quais os principais erros que eles cometem? Bom, o primeiro deles é a falta de conhecimento. As pessoas entram, elas não estudam, de fato, elas saem operando. Como é um mercado muito acessível, né? Então você abre uma conta numa corretora, você pode comprar e vender, você aperta 2 botões, você virou trader, teoricamente. E não é. Aí coloca então, na bio do Instagram trader. trader. Então, ou seja, você precisa de fato aprender, né? E você tomar conhecimento de como funciona o mercado. Segundo ponto bem importante é a gestão de risco. O mercado financeiro, ele é bem parecido com qualquer também jogo, por exemplo, de estratégia. Xadrez, o poker, existe uma estratégia por trás. Então você tem uma finalidade, você tem ali que pensar no que você está fazendo. E quando você fala, por exemplo, do poker mesmo, muitas pessoas até acham que o poker é sorte, né? Mas ele existe uma estatística por trás. Então você tem uma quantidade de fichas, você tem uma quantidade de dinheiro no mercado financeiro e você vai precisar escolher quais são os ativos, quais são as ações, né, que você deve operar ali. E mesmo você fazendo uma análise prévia do que é mais interessante, gente, tem uma ferramenta maravilhosa que chama Stop Loss, que é o limite de perda. Então o que acontece muito? O erro clássico do trader é não colocar um limite de perda. E daí ele vira torcedor. Então eu compro uma ação e eu fico rezando pra ela subir. Não, eu compro uma ação e se ela cair, eu preciso ter um limite de perda. Então esse é um ponto bem importante, das pessoas entenderem que tudo que elas fazem precisa ser pensado, precisa ter uma estratégia por trás. Então o mercado financeiro não é diferente de qualquer outra profissão. Então você não vai pegar e dirigir um carro, você não vai operar uma máquina, se você não souber como ela funciona, se você não souber o que pode acontecer contrário a isso. Então esse é um ponto bem importante, das pessoas entenderem de fato que o mercado financeiro é um mercado sério. É um mercado que você pode enriquecer muito, porém ele é um mercado que você precisa tratar com responsabilidade, porque senão você vai acabar perdendo. Outra coisa muito clássica é a ganância. As pessoas querem ganhar dinheiro pra ontem. Peraí, quanto tempo demorou pra você ter a sua profissão? Quanto tempo demorou pra você ficar bom no que você faz? E daí você acha que em um dia você vai ganhar 50 mil reais e você vai ficar um ótimo trader? E lembrando, se você pega um momento muito bom do mercado, que acontece muito, as pessoas pegam o mercado em alta e elas acham que elas se tornaram bons investidores. Só que lembrando, né, que mar calmo não faz bom marinheiro. Então, ou seja, para você poder aprender de fato e você prosperar no mercado, você tem que passar por situações boas e ruins. Aí sim você vai aprender. E hoje, assim, não tem desculpa. Por quê? Aí parece a velha falando. Mas na minha época, não tinha, né, isso que a gente tem hoje. Sim. Primeiro, didático. Então a gente tem muito conteúdo mastigado para as pessoas. Segundo, a gente tem acesso a um simulador. Dinheiro de mentira na bolsa de verdade. Eu posso treinar e eu tenho uma ferramenta maravilhosa que chama replay de mercado. Eu posso reviver o mercado mesmo quando ele está fechado. Caramba. Então, ou seja, eu posso treinar à noite, eu posso treinar de final de semana. E isso me dá o quê? O tempo de tela, essa experiência. Então eu não preciso esperar a bolsa cair para aprender como é uma queda da bolsa. Eu posso pegar um dia de queda. Eu posso viver um ano que teve mais oscilação. Então, ou seja, hoje a gente tem inúmeras ferramentas que ajudam as pessoas a treinarem antes. Então, o ideal não é você sair e operando e comprando e vendendo sem saber o que você está fazendo. Igual eu escuto muitas pessoas falando, não, começa por uma aula, começa por um treinamento, depois vai para um simulador. Então, dentro dos cursos da Atom, inclusive, todos eles têm acesso a um simulador, que é essa plataforma, que é a mesma plataforma que você usa na conta real. Mas você vai ali operar com dinheiro de mentira para primeiro você aprender. Ou seja, é a mesma bolsa de valores. É tudo igual. A situação real, mas você
testa a prática sem estar colocando seu dinheiro ali em jogo, né? Exato. As pessoas não levam a sério esse negócio de estudar. E eu mesma não levei a sério uma vez. Eu comprei uma ação, acho que foi da Oi. Acho que foi a primeira ação que você comprou, né? Acho que eu comprei a 70 centavos, eu vendi... alguma coisa assim, eu vendi com 3 centavos de lucro. Pra vocês terem ideia da cagada que foi assim. Com 3 centavos de lucro, não... Acabei, eu nem sabia que tinha que declarar isso. Não declarei. E acho que eu paguei R$300. Não, é 164 não, R$160, porque eu não declarei 3 centavos. Então, é muito importante estudar. E hoje em dia a gente tem isso, tem os vídeos, igual você tá falando, tem o tempo de tela, tem gráfico, tem videoaulas, o que tinha na minha época, né? Assim, mas eu não fiz. Isso é importante de estudar, né? Mas isso é muito característico também do brasileiro, né? A gente compra produto que a gente abre a caixa e nunca lê o manual. Eu conheço poucas pessoas que leem manual de alguma coisa. E daí você fala assim, você chega na casa da pessoa, ela tá tentando montar um negócio assim, tipo, apanhando, não sei o quê. Aí você fica olhando, você fala, cara, mas e aí? O manual tá do lado. A gente tentando entender a pulseira do relógio dela essa semana. Não, é verdade. E tinha o manual na caixa. E tinha o manual, e a gente tentando entender como que colocava. E tava lá, tão simples, era tão fácil, era só ter olhado como é que era, né? Você falou uma vez da história de um cara que lavava carros e ganhou muito dinheiro. Tem como você contar mais dessa história pra gente? Claro, ele faz parte do nosso time, né? O Guilherme, ele... começou a jornada dele lavando carro e depois ele começou a aprender o mercado financeiro, conheceu a Ato, entendeu que ele podia operar nosso dinheiro, se dedicou e cara, o cara ganhava mais de 100 mil reais por mês, entendeu? E tipo assim, pegar em pouco tempo, né, isso, sei lá, acho que no espaço de 2 ou 3 anos, hoje ele é casado, tem filhos, mora em Sorocaba, então mora muito bem, né, porque ele morava na periferia de São Paulo e daí, pô, de repente o cara tá morando numa cidade do interior, tendo qualidade de vida, podendo levar os filhos na escola. E desse caso tem vários dentro da Atom, que é o mais gratificante, né? De pessoas que de fato mudaram totalmente a sua realidade. Tem um outro caso também que eu adoro, que é mais recente, né? O Guilherme já tá com a gente há alguns anos e já tá muito bem obrigado financeiramente, né? Já se tornou um milionário, né? Tipo, num ano ele ganhou, no primeiro ano, acho que de 700 mil reais com a gente. Caramba. É muita coisa, né? Você imaginar que uma pessoa que há pouco tempo tava numa profissão que não é nem um pouquinho valorizada por ninguém, né? Tipo assim, que ganha pouco. A gente não vai falar que alguém que lava carro ganha muito dinheiro. Sim. A não ser que ele tenha uma rede de lavar rápido, né? Sim. Mas assim, ó, ele trabalhava num lugar, né? E a gente tem um caso, por exemplo, de um cara que é açougueiro. Ele era açougueiro. Ele fez uma live comigo e foi muito curioso, porque ele estava com um topete de gosto duvidoso e a galera estava mais preocupada em falar do topete dele do que de falar sobre, né, o assunto da live. E ele estava lá porque ele queria mostrar para as pessoas que se ele conseguiu, elas também conseguiam. E foi muito bacana, porque ele contou, ele falou assim, cara, eu ganhava R$1.500. Eu consegui fazer isso em um dia. Tipo assim, pô, isso é libertador. E aí que tá, as pessoas acham que a gente fala sobre dinheiro. A gente não fala sobre dinheiro. A gente fala sobre vida. Porque quando você destrava, quando você consegue fazer dinheiro, você lembra que você é capaz de fazer qualquer coisa. Sim. Porque dinheiro é um número. Mas você lembra que você é capaz de estudar mais. Você lembra que você é capaz de fazer um esporte novo. Você lembra que você é capaz de empreender. Você lembra que você é capaz. E esse é o ponto. É a gente lembrar do potencial que existe dentro das pessoas. Porque quando a gente começa a aceitar aquela realidade, seja uma pessoa ganhando pouco, lavando um carro, ou sendo um garçom, ou trabalhando no Uber, as pessoas não estão sendo bem remuneradas. Elas não estão explorando o potencial que elas têm. E elas não vieram esse mundo a passeio, você não veio pra pagar boleto. Então o que a gente bate muito na tecla, e o que eu gosto muito é essas histórias, de mostrar pras pessoas que elas têm que destravar isso. Que eu, assim, sou apaixonada por esporte, e é justamente o que esporte fez na minha vida. Pô, eu corri 3 maratonas, né? São 42 quilômetros. Quando você corre, primeiro que eu sempre pensei, quem que é o doido, o louco que corre 42 quilômetros? Aí em algum momento você vira a doida que corre. Mas quando eu cruzei a linha de chegada, cara, foi muito engraçado, porque assim, eu ia pra uma reunião, ninguém mais me deixa intimidada, porque você lembra do potencial que você tem. Você lembra que, se você conseguiu fazer isso, o que você não consegue fazer? E a mesma coisa é a bolsa. Eu acho que mais do que as pessoas se tornarem milionárias ou ganharem muito dinheiro, porque isso é muito relativo. Se você estiver morando numa cidade de 3 mil habitantes, cara, você ganha 5 mil reais, você é muito bem de vida. Né? Porque, pô, o custo de vida é mais barato. Agora, se você for ganhar 5 mil reais em São Paulo, puta,
Daí você não vive bem, não tem como. Se você for morar, por exemplo, num bairro bom em São Paulo e em bons restaurantes, você não vai conseguir ter uma qualidade de vida. Só aluguel, ou pra mais, né, na verdade. Exatamente. Então, ou seja, tudo é relativo, mas depende do tipo de vida que você quer ter também. Sim. Então, quando a gente fala sobre dinheiro, não é um número fixo, igual para todo mundo, mas é o tipo de vida que você quer ter. Agora, o mais importante é lembrar as pessoas que elas são capazes. Porque o que a gente mais tem são pessoas te jogando para baixo. Mostrando que você não é capaz. Você não é capaz de aprender bolsa, você não é capaz de empreender, você não é capaz de ganhar dinheiro. As pessoas, quando você começa a se movimentar e a sair da sua zona de conforto, é mais natural que você encontre pessoas que não vão te apoiar do que pessoas que vão te incentivar. E, infelizmente, essa é a realidade que a gente tem que mudar. Olha só, a gente compara muito com os Estados Unidos, por quê? Porque é a maior economia do mundo, mas nos Estados Unidos você tem uma bandeira oficial, you can. Você pode. Aqui, infelizmente, quando você começar a empreender, ou fazer um esporte, ou pegar e ganhar dinheiro, as pessoas vão falar, tá louco, você não tem capacidade de fazer isso. Então, essas histórias, elas precisam ser contadas. Porque quando você vê uma pessoa que já é muito rica, né, você fala assim, mas ela deve ter tido um contato, ou deve ter saído de um lugar, ou ela deve ter mais oportunidades. Então, quanto mais histórias de pessoas que realmente transformaram suas vidas só por causa da mentalidade, mais a gente aproxima essa realidade do brasileiro, principalmente. Porque se você muda a sua mente, né, você muda tudo. Você vira a chave, começa a ver novos horizontes. Foi a mesma coisa quando eu descobri o mercado financeiro, né? Virou uma chave, eu falei, dá pra ganhar dinheiro assim, então eu preciso ganhar mais dinheiro pra colocar aqui. É isso aí. Pra fazer mais dinheiro. E, Carol, agora vamos falar assim de, não só das coisas boas, mas você já perdeu dinheiro também fazendo day trader? Quanto foi? Ixi, já perdi dinheiro fazendo tudo. Day trade, swing trade, position trade, investir em startup, o que mais? Qualquer coisa você perde dinheiro, né? Então, assim, para você poder ganhar, você tem que estar disposto a perder. Essa é a gestão de risco. Se você achar que você vai acertar todas as coisas, já começou errado. Primeiro de tudo, que assim, você vai se frustrar, inclusive, né? Porque também a gente tá criando uma geração Nutella que as pessoas não aceitam tomar não, né? Então as pessoas não aceitam estarem erradas, elas não aceitam opiniões contrárias. E o mercado financeiro eu acho que é uma grande aula disso, porque você vai errar, você vai perder. O que faz você sobreviver é ter um índice de acerto alto. Então você acertar mais do que errar. Então quando você erra, é hora de colocar a cabeça no lugar. O que eu tô fazendo de errado? Eu errei ou o mercado foi atípico naquele dia? Então pode acontecer, saiu uma notícia e você acaba perdendo. Assim como também quando eu tenho uma mesa, né, de traders, assim, as minhas maiores perdas infelizmente não foram minhas, foram de pessoas que estavam trabalhando o meu dinheiro, o que dá mais raiva um pouquinho, né? Porque você espera que elas tenham uma gestão, um controle, igual você ensinou. Mas óbvio que não, elas vão fazer exatamente o contrário do que você fala, para depois elas aprenderem a fazer do jeito certo. E daí tem um caso, né, muito marcante na nossa vida, minha e do meu irmão, que a gente tinha eu, meu irmão e 2 traders operando nosso dinheiro, só 4 pessoas no time. E daí, isso na época das eleições entre Dilma e Aécio, a gente teve uma surpresa bem negativa, porque eles montaram posição, eles não fizeram day trade. O combinado era o day trade. Porque o day trade, ele te limita no perda. Então você já sabe quando você pode perder. Agora, quando você monta posição, não. E eles pegaram e apostaram que a bolsa ia abrir em queda na segunda-feira, e daí o AS foi pro segundo turno, a bolsa abriu em alta, e a gente acordou perdendo muito dinheiro. Então, e isso não foi combinado, esse que é o pior. Então, quando você sai do seu combinado, seja você mesmo, com você mesmo, ou outra pessoa sai do combinado, eu acho que essa é a pior sensação. Não é o valor financeiro, mas é você saber que você está tomando multa de uma forma imprudente. Por exemplo, você sabe, eu sempre faço essa comparação, né? Você está dirigindo o seu carro, o radar tá lá, 60 por hora. Você passa a 70. Você sabe que vai chegar uma multa. E daí, como você se sente quando você toma uma multa? Uma besta. Ninguém se sente bem quando toma uma multa, porque você sabe que era aquela regra e você descumpriu a regra. E daí quando você pega e faz exatamente o contrário do que você deveria ter feito, eu acho que essa é a pior sensação. Então tanto seja você ou seu time, porque você quebrou algo que você combinou. Eu acho que isso é o pior de tudo. E a mesma coisa em relação ao trader. Então eu vou falar que eu nunca fugi da minha disciplina? Óbvio que sim. Ninguém é disciplinado 100% do tempo, gente. Isso não existe. Não existe. Até os atletas mais tops do universo não vão acordar nem bem-humorado, nem, né, com todo o entusiasmo da vida. Obviamente você tem mais disciplina, mais dias do que menos. E daí é isso que faz você ter resultado.
Então, o ponto-chave é esse, né? E daí, obviamente, todo mundo fica incomodado quando você foge disso. Fala, cara, por que eu fiz isso? Eu sabia que ia dar isso. Por que eu fiz isso? Então, acho que essa é a pior sensação que qualquer pessoa pode ter. Agora eu fiquei curiosa. O que aconteceu com eles? Eles ainda estão Não estão com a gente. A resposta é, né? Não estão com a gente. Conseguiram recuperar depois o valor? Não, então, e aí que tá o ponto, né? Daí teve outras situações onde eles, né, de novo aí acabaram perdendo e perderam a cabeça. Porque eram duas pessoas que gastavam muito dinheiro. Então saíam comprando carro e etc. Quando veio a oportunidade de comprar a antiga Enepar Telecom, né, comprar a empresa listada na bolsa, eles não tinham grana para acompanhar a gente. Porque eles perderam a parte deles, né? E eu e meu irmão, a gente sempre foi muito pé no chão. A gente não tirava R$1 da empresa. Porque a gente queria crescer o patrimônio, a gente queria trazer mais pessoas para operar nosso dinheiro, a gente queria comprar essa empresa listada na bolsa. Então, ou seja, para fazer esse movimento, a gente precisava de grana. E eles não, eles gastavam dinheiro e ainda perderam dinheiro. Perderam pior, não foi nem o dinheiro, perderam a cabeça, a mentalidade. E é difícil de você recuperar a confiança. É a mesma coisa, se você bater o carro, você vai ficar super com medo de sair dirigindo. Né? Qualquer pessoa que já se acidentou ou já sofreu de algum tipo de lesão, por exemplo, eu tive uma fratura pro estresse no colo do fêmur, né? Correndo. Então eu fiquei mancando um certo tempo. Cara, a hora que você vai botar o pé no chão, você tem medo. Sim. A hora que você vai acelerar, a hora que você vai forçar o teu corpo, você tem medo. Verdade. Então, ou seja, aquela velha história, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Então é difícil de você recuperar a confiança do trader. Daí eles não estão mais no nosso time. E isso foi um aprendizado para nós. Por quê? De lá para cá a gente adotou uma gestão de risco totalmente automática. Antes as plataformas elas eram zeradas na mão. Então isso só aconteceu porque não tinha como zerar a posição deles. Eles tinham a liberdade de poder montar uma posição porque não existia uma plataforma que zerava. Hoje não. Então, todas as nossas operações, elas são zeradas automaticamente. Então, ninguém pode repetir aí o que eles fizeram junto com aí na nossa mesa. Bacana, né? Viu o erro e por conta desse erro, né, tomou uma... Todos os tombos te ensinam, e muito. Depende da ótica que você tem. As pessoas se importam menos quando por exemplo, trabalhando com o dinheiro das outras pessoas do que com o delas? Eu acho que tem prós e contras. Eu acho que as pessoas muito sérias se importam mais. E elas até tendem, algumas pessoas, a ficarem nervosas, se elas têm respeito, se elas têm admiração. Porque é a oportunidade da vida delas. E se elas estourarem o limite, no nosso caso, cada trader tem um limite de perda, diária e total. Se ele estourar o diário, ele tem uma segunda chance, né? Ele volta para a mesa, mas ele vai ser travado por alguns dias. Se ele estourar o total, ele tá fora. Ele vai ter que refazer o processo, passar no teste de novo, assinar contrato de novo e tudo mais. Então, ou seja, literalmente ser demitido e entrar no processo de novo. Então, ou seja, as pessoas têm uma responsabilidade com isso, né? Agora, óbvio que tem pessoas que elas não se importam, são aquelas pessoas que você conhece que vão, sei lá, vão sair dessa sala, tá tudo aceso, ela é a última a sair, ela não apaga a luz. Essa é uma atitude que eu falo até do empreendedorismo. Qual é a mentalidade do empreendedor? Ele vê que alguma coisa tá sendo desperdício, ele faz. Então, putz, estão todas as luzes acesas aqui. Peraí, deixa eu apagar a luz aqui porque não tem mais ninguém. Não importa se esse escritório é de vocês e eu não tô pagando por isso. Então, a mentalidade das pessoas, elas precisam ser justamente de preocupação com o próximo. Aí você sempre vai encontrar pessoas que se preocupam e pessoas que não se preocupam. Sim. No caso de, né, infelizmente ainda no Brasil a gente tem uma falta de educação muito grande ainda. Exemplo disso são as ruas pós-festa. Você ainda vê, você fala, cara, mas tô pagando, alguém vai limpar. E isso te dá o direito de ser sujo, jogar no chão e fazer tudo isso aí? Se eu não jogar, vai tirar o emprego do limpador. Cara, essa é a pior coisa que você pode escutar, né? Né, tipo, eu tenho uma colaboradora dentro de casa que cuida da minha casa e etc. E a vida inteira, né, conversando com ela, antes dela trabalhar pra mim, ela trabalhava com faxina. É absurdo até essa relação. Ela fala, cara, graças a Deus eu saí desse mundo da faxina e vim trabalhar com você. Eu falei, por quê? Porque as pessoas achavam que pelo fato delas contratarem você pra faxina, e elas contratavam, sei lá, uma vez por semana ela, então ela cada dia ia numa casa diferente. Chegava lá, tinha uma montanha de louça, porque a pessoa queria acumular, tipo assim, fazer jus ao dinheiro que tá pagando pela faxina. Meu, isso é absurdo, entendeu? É uma falta de educação tremenda. Você fala, cara, ela vai deixar de fazer uma limpeza maior em algo que é importante porque você não quis lavar um copo, entendeu? Então, assim, que eu arrumar uma cama. Tipo, eu arrumo minha cama todos os dias. Eu tenho uma pessoa pra arrumar, mas por que eu arrumo? Porque é educação. Tipo, você acorda e arruma a cama. Simples.
É igual o que eu faço lá. Às vezes ele até dá risada, mas antes da pessoa ir limpar a minha casa, um dia antes, eu organizo tudo, eu deixo tudo organizado o máximo possível. Até Limpa porque a casa. eu limpo a casa. Eu até brinco com isso, que até pra ele me avisar antes das pessoas irem limpar lá, pra me limpar antes, porque tem gente também que não é obrigado a fazer. Por exemplo, contratei a pessoa pra limpar a minha casa, não pra dobrar minha roupa que tá jogada em cima do sofá, lavar uma pilha de louça. Então eu gosto de deixar tudo organizado. Dá vergonha de deixar tudo desorganizado. Eu contrato alguém pra arrumar a casa, mas eu arrumo antes pra pessoa também não falar, nossa, que desorganizada. Eu até brinco com isso. Agora, voltando à parte do day trade, qual que é a forma correta pra ganhar dinheiro com day trade? Bom, primeiro de tudo é conhecimento, como eu já reforcei aqui, é você começar aprendendo, né? Dentro da Atom a gente tem o nosso curso principal, que é a Universidade Atom, onde as pessoas aprendem literalmente do zero. As pessoas falam, precisa muito tempo. Gente, 1 horinha por dia é suficiente, você aprende. E daí você fala, putz, mas eu não sei se eu vou aprender e etc. Então assiste uma aula gratuita e daí você vê se você gosta, se você entende, se é um universo que você gostaria de explorar. Segundo passo, bem importante, é treinar num simulador. É você usar o simulador a teu favor, você poder treinar com dinheiro de mentira na bolsa de verdade, e daí sim você começar e abrir uma conta e começar pequeno. Então não ache que, eu vou vender minha casa, eu vou colocar tudo na bolsa. Eu vou colocar tudo no day trade. Não, é você começar pequeno, é você entender gradativamente. E conforme você vai ganhando dinheiro, você vai reinvestindo aquele dinheiro. Um erro comum também que as pessoas têm, elas fazem exatamente isso. Eu ganhei dinheiro, eu saco dinheiro. E daí eu sempre tô ali correndo risco. Agora, se R$100 virou R$1.000, pô, eu saco R$100 iniciais que eu coloquei. Então, ou seja, já protegi o meu patrimônio inicial e agora eu só tô operando um dinheiro que eu nem esperava ganhar. Então essa é a maneira correta de você começar nesse universo. E o dinheiro que você ganhar no day trade, invista no longo prazo. Monte carteira, compre empresas que pagam bons dividendos. Vocês deram exemplo aí de carteiras, né? Então exemplos de carteiras que pagam bons dividendos, que você vai poder construir patrimônio de uma forma mais inteligente. Você faz isso inclusive, né? O dinheiro que você ganha com day trade, você coloca ali pro longo prazo também, né? Seria até burrice da minha parte não fazer, porque todos os dias eu acompanho o mercado, né? É engraçado que as pessoas me veem e falam muito do day trade, porque na verdade a gente contrata day traders, então as pessoas têm a ilusão que a gente só fala de day trade ou só opera day trade. Gente, há 18 anos quase na bolsa, não, né? Monto carteira, tenho carteira de dividendos, tenho empresas que eu gosto de longo prazo, tenho carteira de renda fixa, tenho mercado imobiliário. Essa é uma jornada tradicional de qualquer investidor. Você não fica focado em um único tipo de operação, mesmo porque seria assim, humanamente impossível ficar operando todos os dias da minha vida. E lá vocês ensinam também, por exemplo, tem o limite de perda que você falou, mas também o que você acha das pessoas que coloca um limite lá pra ganho, aí vê que ganhou, que bateu a meta, mas não sai, continua operando e às vezes acaba voltando também. Cadê aquela musiquinha do caixãozinho, sabe, que teve durante... Eu fiz um quadro que chama Erros Fatais, né? Então a gente bota a musiquinha, quando a pessoa me pergunta isso, já bota a musiquinha lá do carinha do caixão lá, que ficou viralizou, né? Mas é engraçado que é exatamente isso, né? É pedir pra você acabar perdendo no final, porque você colocou uma meta de ganho, então, ou seja, você já sabe que ali você tá, né, dentro do teu objetivo, você estudou aquele objetivo. O que acontece muito é que as pessoas, elas se tornam muito gananciosas e elas devolvem pro mercado. Aí eu tô ganhando lá R$1.000, aí eu devolvo pro mercado. Aí eu falo, putz, mas eu tava ganhando R$1.000, agora eu vou recuperar. Aí termina o dia no negativo. Sim. Isso acontece com bastante frequência. Então as pessoas têm que ter disciplina pra isso. Porque eu não posso ganhar mais? Pode, mas quando você é iniciante, você não está preparado psicologicamente para isso. Você tende a deixar a ganância te dominar e daí você vai ficar no negativo. Mas lá dentro da Atom vocês ensinam isso também, né? Exatamente. Tipo não só operar, mas também a gente ensina tanta coisa que tem até uma psicóloga dentro da Atom. Sério? A gente tem a nossa própria Wendy do Billions, né? Quem assistiu Billions aí sabe do que eu tô falando, né? Inclusive ela mora em Nova York, fez o treinamento do FBI, é uma pessoa sensacional, que é a nossa psicóloga performance coach, que é a Priscila de Souza. E um dos módulos do nosso treinamento é sobre controle emocional e sobre como você, de fato, treinar a tua mente para a prosperidade. Porque também é outro ponto. Você sabe que o brasileiro, ele tem muitas crenças limitantes sobre dinheiro. E uma delas é do merecimento. As pessoas acham que elas não merecem, por isso elas não ganham dinheiro. Aí você fala, não, mas eu mereço, eu gosto de dinheiro. Gosta mesmo? Por que você se auto-sabota? Por que você não estuda? Então não é verdade.
Então, olha a quantidade de pessoas que me conhecem por muitos anos que até hoje não começaram a investir. Então, ou seja, você está se auto-sabotando por quê? Então, isso mostra que você ainda não acredita nisso. Você ainda não acredita que você, de fato, merece uma outra vida. E muitas vezes acontece essa realidade. As pessoas começam a ganhar dinheiro no mercado e daí elas acabam devolvendo para o mercado, né, perdendo dinheiro, porque começa a bugar. Do tipo, putz, mas eu tô ganhando mais dinheiro do que meu pai ganha no mês. Ah, eu tô ganhando mais dinheiro do que os meus amigos. E as pessoas começam a achar que aquilo não é de fato real. E elas acabam devolvendo pro mercado. É bem isso, né? Por exemplo, tem amigos nossos, familiares, que acompanham a gente desde o início, né? E nunca investiu. E não investe até hoje. Não investe até hoje. Nem num CDBzinho da vida a pessoa investe. Por quê? Porque fica naquela ali, ou vou começar amanhã, ou isso não é pra mim, ou como você falou, né? A questão de crenças limitantes. E se eu morrer amanhã? Sim. E todo aquele negócio lá. Né? Tem algumas pessoas da família dela que até falam, se eu ganhar dinheiro, vão me matar pra pegar o dinheiro. Pelo amor, gente. Eu sei que assim, a segurança no Brasil realmente é um problema. Porém, a gente não pode pegar e colocar isso como uma desculpa para não ter prosperidade, né? Então, poxa, se você tem dinheiro, você pode escolher uma cidade muito mais segura do que você vive. Você pode escolher um bairro mais seguro, você pode escolher um carro mais seguro, você pode escolher uma casa mais segura, você pode morar num condomínio. Então, ou seja, isso não justifica. Então, e tem muita gente que até, inclusive, passa uma mensagem equivocada. Por exemplo, muita gente me fala assim, putz, Carol, você tem sorte, né? Os bons negócios caem no seu colo. Eu tenho dinheiro, todo mundo sabe. Então, ou seja, obviamente as pessoas vão me apresentar bons negócios. E também as pessoas sabem que eu não vou investir em qualquer besteira. Então, peraí, se não for pra ganhar dinheiro, você vai me apresentar uma ideia que eu vou perder dinheiro ou que só você vai ganhar dinheiro? Obviamente nem perca meu tempo nem o seu. Que é óbvio que não vai sair negócio disso. Então é importante dizer que a mensagem ela precisa ser clara. Eu sou um investidor profissional, eu tenho dinheiro sim. Porque eu tenho dinheiro, daí os meus parentes vão me pedir dinheiro emprestado, não sei o quê. Uai, faça melhor. Mostre para eles o caminho que você fez para ganhar dinheiro. Compartilhe com eles que você estudou, que você é investidor, que você aprendeu bolsa. Fala, putz, no lugar de eu te dar dinheiro, eu vou te dar a chance de você aprender. Ó, tem uma aula gratuita aqui da Atom, vai lá assistir para você ganhar dinheiro. Então é isso que eu recomendo, inclusive, todo mundo que participa dos nossos treinamentos. Traga todo mundo, seus familiares, seus amigos. Não tem nada mais gratificante do que as pessoas ganharem dinheiro juntas. Do que você pegar o seu amigo de infância, sua família, as pessoas que você ama e fazer com que elas prosperem junto com você. Porque, gente, ficar mudando de amigo é muito chato, né? Então, ou seja, ganhar dinheiro é muito chato. Ganhar dinheiro sozinho é muito chato. Eu vou no restaurante com quem? Eu vou viajar com quem? Né? Então, ou seja, fazer as pessoas ao seu redor ganharem dinheiro com você. E não você ficar pensando em mudar seu ciclo de amigos, igual eu escuto também direto. Não, quando você ganha dinheiro, você precisa mudar as suas amizades. Porra, por que seus amigos não podem ganhar dinheiro com você? Né? Tem que mudar o ambiente. Óbvio, né? Se você quer ganhar dinheiro, você tem que andar com pessoas que têm uma mentalidade do dinheiro. Mas isso não significa que você tem que ignorar as pessoas que você ama. Pelo contrário, arrasta junto, gente. Verdade. Faz com que elas entendam. Mas eles não querem. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então vai falando, vai mostrando. E no momento ela vai também se transformar. Eu acho que não pode ser também assim, 880. Eu apresentei, ela não quis vir e daí larguei ela lá atrás. Eu acho que é ajudar as pessoas, de fato, a compartilhar com as pessoas. E o seu exemplo vai fazer com que elas mudem. Então, em algum momento, elas vão passar. E eu sofri da mesma coisa. As minhas amigas de infância não investiam na bolsa. Eu fiz um call com elas, fiz uma ligação. Tem um grupo no WhatsApp com todas elas. E falei assim, olha, eu tô ganhando dinheiro na bolsa e vocês não estão aproveitando disso? E a minha empresa é listada na bolsa, vocês estão vendo eu prosperar e vocês não estão aproveitando disso. E daí uma delas ainda respondeu assim pra mim, Carol, mas eu sou médica, não tenho nada a ver com isso. Eu falei, primeiro, você estudou medicina, cara, é muito mais difícil que bolsa. Segundo, ela é mãe de gêmeos. Mãe de gêmeos, não tem nada mais difícil do que ser mãe, imagina mãe de gêmeos. Então, ou seja, não tem nada que você não possa aprender, e mais ainda que você precisa aprender sobre investimentos, porque eles vão custar muito dinheiro. Então, ou seja, é bom você aprender logo. E foi isso, foi transformando, e todas elas hoje são investidoras. Então é importante você provocar as pessoas ao seu redor. Mesmo que isso seja cansativo, e você dá o exemplo. Tá vendo? Ó, eu tô com os meus dividendos, tô indo viajar. Eu tô construindo, eu tô mudando de casa. Até quando você vai ignorar isso? E, Carol, agora mudando de assunto, né? Como foi o seu início no Shark? E se teve muito atrito, e onde te acharam também, né? Porque foi engraçado que eu tava vendo a repercussão, né, quando você foi anunciada, e a galera falou assim, nossa, mas mercado financeiro, dá pra ganhar dinheiro assim no mercado financeiro? Foi interessante, né, que tinha muita...
tinha muita objeção em relação às pessoas do mercado financeiro. Eu acho que ainda continua tendo, né, um certo preconceito. Como se quem fosse do mercado financeiro fosse muito capitalista, não gostasse de pessoas, só gostasse de dinheiro e tudo mais, né? E daí eu acho que foi muito oportuno poder participar do Shark, até para quebrar essa imagem que as pessoas tinham das pessoas do mercado financeiro. Também, como se a gente só falasse muito economês, muito financês e não, né, gostasse de ninguém. Então eu acho que é importante, né, essa minha presença no Shark, que também eu acho que aproximou mais as pessoas do mercado. E elas entenderem que, pô, o dinheiro que eu ganhei no mercado financeiro eu posso comprar empresas. E isso é maravilhoso, né? Então eu estou comprando empresas, estou ajudando empreendedores com o dinheiro que eu fiz no mercado financeiro, que eu nunca imaginei também que eu teria participado ou teria feito essa grana toda. E daí, também não sei te dizer como me acharam, mas faz muitos anos, né, eu comecei a gravar vídeos e uma produtora na época falava assim: nossa, Carol, você deveria estar no Shark, o Shark nem tinha vindo pro Brasil. E daí eu falei: o que é o Shark? E fui ver o programa nos Estados Unidos. Eu falei: nossa, eu fiquei lisonjeada, né? Porque eu falei: caraca, eu sou uma pivete, tinha 20 e poucos anos, já achou que eu deveria ser uma Shark, que legal, não sei o que. Enfim, passou o tempo. Shark veio pro Brasil, ninguém me conhecia, e etc. E o programa começou. Aí eu comecei a dar muita palestra aqui em São Paulo. E eu também sou sócia fundadora de um Instituto Êxito, que é um instituto de empreendedorismo. E daí eu comecei a palestrar muito aqui em São Paulo, tanto que aí, no começo de 2019, me mudei de fato para São Paulo, né? E comecei a ficar mais aqui em São Paulo. A sede da empresa da Atom fica em Sorocaba, né? A sede da nossa empresa fica em Sorocaba. E daí eu comecei a ficar muito aqui. E palestrar muito. E viajava muito, palestrava muito. E toda vez que eu descia do palco, alguém me falava: você deveria ser uma Shark. Você deveria estar no programa. E não sei o que, e você tem um perfil para ser Shark. Eu falei: ficava sempre muito feliz com isso, até que algumas pessoas começaram a me indicar. E uma delas foi a Fabi Saad, é uma pessoa maravilhosa que eu dei entrevista pro Mulheres Positivas. E ela só me escreveu assim: olha, falei seu nome também no Shark, hein? Eu falei: legal, obrigada. Enfim, né? E daí entraram em contato comigo e falaram: olha, a gente queria marcar uma entrevista, um papo com você sobre o Shark Tank Brasil. Caraca, né? E daí eu fui, tava no meio da pandemia. Cara, é bizarro, porque tinha acabado de ter lockdown, né? Então, acabado de fechar tudo, foi online e tal. E imagina, você não conhece as pessoas e você tá sendo questionada sobre participar de um programa como o Shark Tank, né? E ali tudo online. E daí eu fiz essa entrevista com eles. Eles me perguntaram várias coisas, e isso, sei lá, por março. E lá por setembro foi a gravação. Então, de março até setembro, eu não sabia se eu ia ser convidada ou não sabia se era uma cadeira full, se eu ia ser como convidada, porque a opção da convidada é um dia só, né? Ou se eu ia dividir de cadeira com alguém, não sabia o que ia acontecer. E daí eu comecei a conversar com eles. É literalmente um processo de entrevista. Você é questionado. Assim, foi a segunda entrevista de emprego que eu fiz na vida, gente. Porque foi muito engraçado, porque quando eu tava na faculdade, pra me livrar de uma matéria de psicologia, eu fiz o processo seletivo da Unilever. Mas eu já estava empreendendo com meu irmão. Então eu já estava no mercado financeiro e não queria trabalhar na Unilever. Desculpa, Unilever. Mas eu fiz o processo seletivo pra me livrar da matéria e passei. Foi a única entrevista que eu fiz na vida. E daí eu tive que ligar, me desculpando com os diretores. Eu ia trabalhar na área de supply chain com 2 diretores muito tops e tudo mais. E daí eu tive que ligar, me desculpando. Falei: olha, eu não quero, na verdade, a vaga, quero ser sócio do meu irmão e tudo mais. Enfim. Aí E esse foi o segundo momento da minha vida, que eu tive que fazer uma entrevista pra convencer alguém que eu era uma boa escolha, entendeu? E daí, tipo assim. Só que eles vão perguntando, né? Do tipo, você é competitiva? Porque, vamos lá, são Sharks. Então ninguém quer o Shark que fica fazendo amizade com outro Shark. Eles querem o sangue, né? Literalmente. Então é um perfil que, assim, eles querem um investimento. Assim, essas informações eles já tinham, como a empresa é capital aberto na bolsa, eles já sabiam que eu tinha dinheiro. E eles já sabiam como eu ia nas câmeras, né? Porque eu já gravava muito vídeo. Então, ou seja, o programa tem uma preocupação que o Shark, ele precisa ser uma pessoa que ali no programa vai bem, né? Que combina, porque afinal é um programa de TV que tem a questão do entretenimento, mas também tem a questão do investimento, que fosse uma pessoa também que depois do programa estava disposta a cuidar dos investimentos e que ia fazer de tudo para aqueles empreendedores darem certo, que é isso que o programa busca. Então é literalmente assim uma entrevista, é um processo onde eles estão te questionando se você é a pessoa ideal para sentar na cadeira. Então para mim foi muito louco assim de participar de um processo como esse. E daí eu fiquei muito feliz com a notícia. Não tinha imaginado que com essa idade eu seria uma Shark, eu imaginei mais velha participando desse programa. E pra mim, assim, foi um desafio, né? Porque uma coisa é você gravar um programa que você tem
acesso à edição, você faz do jeito que você quiser. Eu, no meu estúdio lá em Sorocaba, faço do jeito que eu quiser. Eu monto, faço isso, não sei o que. Obviamente tem uma direção ali, mas se eu falar alguma coisa que eu não quero que vá ao ar, você edita. O programa é a Sony, em Los Angeles. Ou seja, você não tem controle de nada. Obviamente é produzido pela Floresta, mas a gente, Shark, só vê o programa quando ele vai ao ar. A gente vê junto com vocês. Então eu não tenho acesso a nada. E eu não tenho acesso a quem cruza aquela porta. O que é muito pior, porque todo mundo acha que a gente recebe, sei lá, um resumo, que foi o que eu achei também. Tanto que quando eu fui convidada, eu falei, legal, topei, obrigada, vamos lá e tal, não sei o quê, obrigada pelo convite, blá, blá, blá. Aí cheguei pra diretora, pra Eugênia, e falei assim, e aí, você vai me mandar o release dos empreendedores e tal? Eu vou te dar um caderninho. Eu falei, legal, e o que tem no caderninho? Não, um caderninho em branco, pra você fazer as anotações. Caraca, mano. Então eu tenho que fazer todas as perguntas mesmo pra aquilo, né? Porque eu também não sabia como era o bastidor daquilo. E é exatamente assim. Você entra, eu vou te fazer perguntas, e daí eu vou anotar, e daí eu vou ter que tomar uma decisão se eu quero investir em você ou não. Uma pessoa que eu acabei de ver, né? Então é um negócio bem, assim, Então, bem reality mesmo. Não tem nem ideia de que tipo de empresa vai entrar, Nada, que tipo de negócio. nada. E assim, a gente fica ainda, eu entrei no meio da pandemia, a gente ficava totalmente isolado, não podia nem conversar com outro Shark, porque ele ficava no camarim, ele ficava cada um no seu camarim ali, e todo mundo de máscara. Tem um acrílico, né? Agora tiraram, graças a Deus passou a pandemia. Tinha um acrílico, eu não conseguia escutar, eu não conseguia escutar o João, nem o João me escutar. Então, ou seja, eu queria meio fofocar, né? Conversar com ele ali, eu falar, pô, mas você entendeu o que o cara faz de verdade? Você acha que isso é um bom negócio ou não? Você não conseguia, assim, agora tá mais fácil de conversar, né? A gente consegue interagir mais. Mas foi um desafio, eu entrei no meio da pandemia, e daí, assim, eu não conhecia os Sharks. Eu não era amiga de nenhum deles ali, tirando a Apolinário, que já tava no Instituto Êxito comigo, e é uma pessoa que eu admiro pra caramba, me ajudou muito a tentar entender um pouco a dinâmica, mas eu não tinha amizade com os Sharks, né? Então, assim, também eles não foram os mais, né, tipo, mais simpáticos comigo quando eu entrei lá. Porque eu entrei já gravando, né? Cheguei lá já arrumada, maquiada, pô, vamos gravar, não sei o que, né? Cara, e é 10 dias, é cansativo, né? Então, assim, não foi logo de cara, tipo, uma coisa fácil de fazer. Tanto que o primeiro dia que eu gravei, eu tinha uma água do meu lado, eu bebo muita água, tanto que eu já acabei com a minha. Eu peguei aqui, eu tava tremendo. Então eu falei, cara, eu já dei palestra pra 7 mil pessoas, pra 10 mil, agora um evento pra 15 mil pessoas. Eu nunca passei tanto calor, entre aspas, e tanto nervo como isso. E por quê? Porque eu não sabia como ia ser a dinâmica e principalmente eu não sabia como o público ia reagir. E é o que eu falei. Todo mundo, assim, quer dar pitaco no que você tá investindo. Todo mundo quer dar pitaco em quem você é. Eu falei uma vez que, olha... como a pessoa não entregou os números, né? Ela não sabia nada dos números dela. Eu respondi assim, olha, eu sou do mercado financeiro e por isso eu tô fora, porque você não falou nada dos seus números, né? Mas, cara, é contra a minha religião, né? Tipo, porra, você pegar e falar assim, eu vou investir, obrigada, numa pessoa que não sabe os seus números, né? Tipo, eu ensino sobre isso no mundo dos investimentos, como que eu vou aceitar isso, né? E eu dei essa resposta, nossa, pra quê? Virou meme, né? Que tudo vira piada. Carol é do mercado financeiro, por isso eu tô fora. Carol é do mercado financeiro, por isso eu tô fora. Não, eu sou do mercado financeiro, por isso eu quero os números, e por isso eu tô fora. Essa é a lógica, né? Mas é um programa muito divertido de participar, me desafiou muito. Eu nunca imaginava que ia ter tanto desafio pós-Shark, porque é o que mais dá trabalho. Na bolsa, eu compro e vendo uma ação e não preciso falar com ninguém. Ali não, eu vou conviver com aquela pessoa por muito tempo. E detalhe, né? Eu vou precisar ajustar um monte de coisa. Quando as pessoas acham que bolsa é difícil, a empresa tem capital aberto, ela é fiscalizada, auditada, ela é grande. Uma empresa que eu invisto ali no Shark, cara, você vai olhar os detalhes ali, pô, é o cara que não fez a conta certa do imposto, a contadora que não é o correto, é o e-commerce que tá tudo atropelado, é o markup que tá errado, tem um monte de coisa pra arrumar. Ninguém vai ali redondinho, é muito raro acontecer. Mas assim, quando você investe depois, se você se arrepender, não tem como voltar atrás? Ou... Mais ou menos, não é se arrepender, mas existe um processo de due diligence, ou seja, de análise dos dados. Então, se você mentir pra mim, eu posso desistir. Então, por exemplo, você fala que você tá faturando 1 milhão e daí a gente vai olhar suas contas e você fatura 10 mil. Aí não, né? Então, ou seja, com base nas suas respostas, a gente vai fazer e com base nos documentos que você apresentar. Inclusive, né, tipo assim, por exemplo, na primeira temporada que eu participei, tinha uma empresa que tinha um processo com o meio ambiente. E daí, e o nome da empresa, o cara que foi, não era o dono
dono da empresa. A empresa tava no nome de outra pessoa da família por causa dessa situação. Amigo, não dá pra eu participar dessa gambiarra aí que você fez, entendeu? Porque a minha empresa é capital aberto, eu sou auditado. Mesmo que eu não fosse, não daria. Mas pelo fato de eu ser fiscalizado o tempo todo, eu sou um problema, inclusive, se eu entrar na sua empresa, porque você vai ser auditado. Então, ou seja, não tem nenhum sentido, né? Então, eu não entrei na empresa por esse motivo. Aí, então, isso brecava. Eu falei, até, hora que você arrumar a casa, você volta, a gente conversa. E era uma empresa que eu queria muito, porque era uma empresa de um segmento, de um setor que eu gosto muito, que é o agronegócio. Então, ou seja, ele precisava realmente arrumar a casa. Agora, se você simplesmente fala assim, não gostei do empreendedor e posso desistir, daí não é o caso, né? Daí é sacanagem. Tipo, eu não sei nem se pode, mas eu acredito que não, porque daí eu acho que é mancada. Mas a gente tem um tempo pós-programa pra analisar os documentos e pra dar sim ou não. E o empreendedor também. Isso pode acontecer. E já aconteceu um caso de um empreendedor falar assim, minha empresa já tá com outro valuation hoje, eu quero mais grana. Eu falei, porra, também é antiético, né? Mas ele tem o direito de declinar, porque ele acha que a exposição do programa foi suficiente. E, assim, você acha que é fácil a vida do Shark? Não. Fiquem com dó do Shark da próxima vez, não do empreendedor, porque o empreendedor sabe quem a gente é. A gente nem sabe quem o cara é. Ele que rejeitou, como assim? Exato. Mas pode acontecer, porque assim, muita gente pensa a exposição que o programa tem. Sim. Né? Então, ou seja, a pessoa, ela tá indo lá e ela pode decolar com isso. E hoje a gente tem duas exposições muito fortes. A gente tem a Sony, que é muito forte, então a credibilidade de você participar de um programa como o Shark, de você ter sido selecionado, então é uma validação. Segundo, você tem um público de pessoas querendo comprar teu produto. E terceiro, o Casimiro hoje narra, né? Ele reage a todos os episódios. E tem uma baita de uma audiência. Então, ou seja, todo mundo fala sobre o Shark. Se você procurar no YouTube, cara, eu fiquei abismada. Esses dias me mandaram um vídeo, daí eu comecei a caçar, assim, fazia muito tempo que eu não procurava meu nome nas redes sociais, nos canais, na verdade, né? E daí eu procurei no YouTube e no Google. É bizarro, quantidade de vídeos, estão falando de tudo, até da minha família já, assim. Relacionamento, pergunta se eu tenho filhos. É muito, muito curioso o quanto a TV traz uma exposição pra você, né? E daí, e as pessoas falando dos pitches. Falando, pitches tem lá playlist, pitches acima de 1 milhão, pitches que foram na área do varejo, pitches que tem de tudo, né? Então acho que é muito legal, assim, a repercussão que o programa traz. Legal. E mais ou menos em quantas empresas você já investiu? E qual que foi o que você fala assim, foi o meu melhor negócio? É igual você perguntar pra uma mãe qual é o filho que ela mais gosta. Não dá, né? Porque assim, é difícil, né? De você falar que você mais gosta, assim, porque acho que cada uma tem uma característica diferente, tem um segmento, um setor diferente. E eu provoco eles a serem uma família, né? Todos eles estão no mesmo grupo do WhatsApp, tem mentoria todo sábado, eu cuido de fato deles, montei uma aceleradora, montei um CSC, né? Que é um centro de serviço compartilhado, onde eles compartilham de vários serviços ali. Então, vamos contratar uma assessoria de imprensa? Vamos. Então todo mundo contrata junto, custa menos. Vamos contratar um marketing, você contratar junto, custa menos. Agora peguei um prédio aqui em São Paulo, onde a gente montou estúdios, etc. Agora começou as reformas para que as pessoas possam interagir ali dentro e se expor, né? E ter o networking ali. Então montei toda uma estrutura para cuidar deles. E para cuidar de todos. E é o que eu bato muito na tecla. Todo mundo se ajuda aqui. Então, se tem alguém, assim, mais devagar ou não tá apanhando em tal assunto, qual é o seu assunto? Traz pra mesa e vamos todo mundo colaborar. Então, assim, é difícil de falar, não existe uma empresa que eu gosto mais lá, né? Então, acho que são empresas diferentes e todas que eu investi, não me arrependo, né? São empresas que são realmente muito sérias e que estão muito focadas ali. E também, assim, você perguntou a quantidade, né? Já são mais de 40 empresas que eu investi. Então, ou pelo programa ou repercussão do programa. Porque, por exemplo, teve um empreendedor que deu tão certo na nossa sociedade que já me trouxe um outro negócio. Caramba. E eu já virei sócia de um outro negócio com ele. Então, ou seja, além da empresa que a gente montou, que eu investi no Shark, já me trouxe uma outra oportunidade que a gente também virou sócio. E isso acontece, né? Além dos investimentos que eu faço em fundos, em pools, eu também invisto na Bossa Nova. Eu montei um pool que chama Pool Ladies, onde o comitê são só mulheres. Então, ou seja, esse número já tá passando de 80 empresas que eu acabo tendo no meu portfólio, né? E é muito gratificante, porque são assuntos diferentes do meu dia a dia. Então, isso faz com que eu brinco, oxigena meu cérebro. Eu aprendo com eles, né? Então acaba tendo uma repercussão muito bacana. E agora eu assinei com a Sony para montar o Shark School, que é a primeira escola de negócios com foco em empreendedorismo com a bandeira Shark. E foi muito bacana, passei mais de um ano aí negociando com a Sony para montar um formato de MBA
Então, por quê? Porque também me incomoda muito o sistema educacional brasileiro. Eu estou me formando no mestrado de Educação e Tecnologia e as pessoas, elas aprendem de jeitos diferentes. E quando a gente começou essa entrevista falando disso, né, eu fiz a DM, eu fiz a administração de empresas. E a faculdade de administração de empresas, teoricamente, para você montar uma empresa, para você empreender. E daí, que faculdade você faz hoje para empreender no Brasil na prática? Não tem. Você não fala de prática, você fala de teoria. A faculdade que eu fiz era muito boa, era integral e etc. Porém, eu tinha muito professor técnico, tem muita coisa que eu aprendi na faculdade que eu não uso, que não tá no meu dia a dia. E eu não aprendi a fundo sobre gestão de pessoas, eu não aprendi a fundo sobre autoconhecimento, eu não aprendi a fundo sobre como você deve, de fato, montar o seu time, né? E fazer com que ele escale. Eu não aprendi a fundo como a tecnologia pode colaborar com o meu negócio. Então são coisas que fazem uma baita diferença e que nas minhas mentorias com os meus investidos ali do Shark, eu fui vendo que os erros eram iguais, que eram os mesmos. Então como que eu faço para diminuir esses erros? E daí a gente criou agora esse MBA que você se forma em Business Leader. Então muitas pessoas até acham, empreender é montar CNPJ. Não, gente, empreender é atitude empreendedora. É você ter uma visão do todo. Se você tiver uma visão do todo, você é um empreendedor. E comece sendo intraempreendedor. Inclusive eu não incentivo ninguém a largar o emprego e sair montando o CNPJ. Primeiro comece empreendendo dentro de onde você tá, fazendo aquela empresa prosperar, aquela empresa faturar mais, diminuir custo, e daí sim você pode ou crescer lá dentro, se tornando sócio. Quantos cases? Até meu sócio, né, que é o BTG, a própria história do André Esteves. Ele saiu de estagiário para um bilionário, trilhardário já. Mas ele começou estagiando dentro da empresa e depois foi se tornando sócio. Então, ou seja, é entender que dentro daquele negócio que eu posso crescer, eu posso ser significativo a ponto de me tornar sócio. Ou aprender aonde eu tô, sair e montar o meu negócio, porque eu aprendi com os erros e acertos daquela empresa que eu trabalhei. Então, esse MBA ele foi criado justamente até como reflexo do que eu vivenciei pós-Shark. Quando vocês, de novo, acharem que é difícil a vida do empreendedor, a vida do Shark é muito mais desafiadora, porque a gente, além de tudo, ainda tem que cuidar de todos os filhos e gerenciar também ciúmes, né? Porque se você começar a aparecer mais com um do que com o outro, tem essa também. Então, mas nossa, Carol ajudou fulano e ciclano, não sei o que. Eu falei que Jesus, mas é que ele me ativou, né? Ele me questionou, é por isso que, obviamente, você acaba tendo mais atenção. Carol, a gente já vai terminar aqui, né? Porque você tem outra entrevista. Tô vendo o pessoal ali já tá mais inquieto. E eu só quero fazer uma única pergunta, que eu tenho muita dúvida sobre isso. Sobre o Casemiro, como é que foi essa história toda aí do Casemiro? Agora, então, o Shark contratou ele pra... Eu acho que não contratou, pelo menos, não sei. Mas o Casemiro foi muito legal, assim, porque eu até brinquei outro dia com a minha mãe, né? Eu falei assim, mãe, que momento que eu tô virando a rainha dos baixinhos, né? Porque a galera de 11 anos me conhece. Eu falei, caraca, é muito bacana ver que cada vez mais um público mais jovem tá falando sobre empreendedorismo. Cara, eu acho que é esse Brasil que nós queremos, né? Falando sobre dinheiro, sobre empreendedorismo. Essa garotada vai ficar milionária antes dos 20. Isso é maravilhoso de pensar. Porque eles abriram já a cabeça, né? Eles quebraram essas objeções que a gente teve lá atrás. E o Casemiro foi um que ajudou muito nisso. Eu acho que o Casemiro, a entrada do Tito também, porque o Tito tem um público também mais novo, mais jovem, que trouxe pro programa, né? Que querendo empreender ou querendo empreender de um jeito mais descolado. Mas principalmente o Casemiro. O Casemiro foi muito engraçado, eu não conhecia ele, né, não acompanhava as lives dele, e daí me mandaram um trecho onde ele pega e ele começou a reagir ao Shark por livre e espontânea vontade. Ele gostou do programa e começou a reagir. E daí ele pegou e nas madrugadas dele, ele lá... falando assim, quem que é essa Carol Pfeiffer? Vamos procurar no Google, Carol Pfeiffer. Aí, não sei o que, ele manda assim... Ele, né, reage falando, nossa, Carol Pfeiffer, joga na cara, toda essa fortuna, não sei o quê, nananã. E tem toda essa grana, e essa menina, não sei o quê, blá. E foi engraçado, e me mandaram, né, e daí começaram a me mandar as reações dele falando de mim, né, e daí eu dei risada, tá, não sei o quê, gostei do conteúdo dele, comecei a acompanhar o conteúdo dele, como falei, tô me formando no mestrado de Educação e Tecnologia, e entendo que movimentos como o dele colaboram para as pessoas aprenderem de um jeito leve, então você mistura entretenimento com, né, com conhecimento, com educação, então queira ou não, ele tá fazendo um bem de passar para um público que não assistiria o Shark, que acha que é algo muito sério, de uma forma mais leve. Então, ou seja, você está levando uma coisa de uma forma engraçada e levando de qualquer forma o conhecimento sobre empreendedorismo. E daí ele pegou e começou a reagir
Eu entrei em contato com ele. Falei, cara, eu sou a Carol, não sei o quê, papapá, e posso bater um papo com você? Porque eu adorei seu conteúdo. E daí a gente marcou um call, né? E eu fiz uma ligação com ele, e ele me contou a história dele, não sei o quê, papapá. Garoto muito esforçado. Agora ele tá muito, né, estourado. Ele já era estourado, mas agora tá absurdo. E daí a gente pegou e comentou, ele contou a história, falou que adorava o programa, começou a reagir o programa, deu muito certo, as pessoas gostaram e ele começou a reagir. Eu falei, pô, legal, parabéns pelo seu trabalho, adoraria um conteúdo como esse na Atom, gostaria de trazer esse público pra Atom, etc, blá, blá. Beleza. Aí, ele contou que ele era vascaíno, só, e daí ele contou que tava sofrendo com o Vasco, blá, blá, blá. 2 dias depois, abriu uma caixinha de pergunta no meu Instagram e mandaram assim, compra o Vasco. Aí eu falei, caraca, mais uma pessoa falando do Vasco. Aí eu marquei o Casemiro de uma forma despretensiosa, falando, Casemiro, mais uma pessoa falando sobre o Vasco. Ele só repostou. 15 mil pessoas em 1 hora invadiram o meu Instagram falando, compra o Vasco, ajuda o Vasco, compra o Vasco, ajuda o Vasco. Aí eu falei, caraca, o que tá acontecendo? Liguei pro Casemiro. O que tá acontecendo? Ele falou, tô numa live, já te ligo. Ligou de volta, falou, meu, é porque os vascaínos estão desesperados, porque o time tá mal, não sei o que, das pernas, assim como vários times no Brasil, e eles queriam ajuda, e você é uma Shark, então de repente você poderia ajudar. Falei, cara, voltei na minha rede social, falei, eu sou palmeirense, mas vou ver qual é a situação do Vasco. Aí escreveram pra mim, não, mas é torcida irmã do Vasco, não sei o quê, blá, blá. Enfim, resumo da ópera. Liguei pro Vitor Roma, na época vice-presidente do marketing do Vasco, ele me contou qual é que era a situação do Vasco, como que tava e tudo mais. Fiz uma pesquisa de mercado para entender o perfil do vascaíno e o consumo do vascaíno, ou seja, fez um dever de casa igual você analisa uma empresa. Você vê qual é a dívida e aonde está o potencial de receita. E daí eu tive uma palestra no Rio de Janeiro, que eu ia na semana seguinte, coincidiu, fui lá no Vasco, conheci o Vasco, conheci todo mundo no Vasco, e comecei ali a montar um projeto junto com o Vasco. Meu primeiro movimento foi patrocinar o time feminino, junto com uma empresa que eu investi no Shark, que chama Deixa Ela Treinar, que apoia a mulher no esporte, então tinha tudo a ver com isso, e daí a gente começou esse movimento. E o Casemiro entrou na minha vida nesse momento, né, porque eu falei, agora é responsabilidade sua, você me jogou dentro do Vasco, agora você trate de cuidar. E daí agora, que ele fez esse movimento maravilhoso na Copa, né, eu fui visitar a TV Cazé e tudo mais, que ele montou lá, e pô, eu assim, tô admirada com o crescimento dele, isso é maravilhoso de dizer, porque eu acho que, assim, isso é uma inspiração pros jovens. Fala, cara, são profissões que você não imaginava que você podia ter, e ele é uma pessoa do bem, né, que um coração enorme, e é muito engraçado as reações que ele faz, né, então ele ajuda isso, mas eu acho que ele faz livre e espontânea vontade, eu acho que ele não tá contratado pela Sony, mas seria maravilhoso. Eu brinquei que eu vou fazer uma reação à reação dele, porque às vezes ele fala abobrinha, na verdade ele é uma pessoa que não tem conhecimento, ele não é um Shark, né, ele não tem conhecimento de empresa reagindo a assistir o programa, como um brasileiro, assim, ó, é o seu amigo do lado reagindo ao programa, né? A Carol vai pedir pelo menos 50%, pelo menos 50%. Vou montar um programa com ele, tô provocando ele, inclusive, pra gente falar mais sobre os investimentos, o pós-Shark, e dentro do Shark School, fazer um projeto, de repente, contando um pouco disso. Foi engraçado que eu assisti até da Tapioca semana passada, e ele brincou com ele mesmo, né? Ele quase foi cancelado, né? Porque ele foi zoar o logo. E daí a história por trás do logo era muito triste. Porque remetia uma lembrança da tia da Tapioca, que foi um investimento que eu acabei fazendo junto com o Tito, sobre o pai dela. E daí, puta, ele ficou assim, ele falou assim... E foi muito engraçado, que quando ele criticou o logo, ele falou, puta, mas se ela falar agora que tem uma história triste, que foi o filho dela que fez, não sei o que, eu vou ser cancelado. Aí ele começou a zoar, que ele ia entrar no Big Brother. Enfim, eu acho que ele faz um ótimo trabalho, né, e que tá ali levando o entretenimento de uma forma leve, divertida, não é uma pessoa muito polêmica, não sei como ele vai reagir, não bota a mão no fogo por ninguém, vamos deixar isso claro, mas eu acho que ele tá fazendo um trabalho muito bacana de aproximar, e reagir num programa que teoricamente não tava no radar de um público jovem. Então eu acho que tem que ter mais Casimiros, né, pessoas que estão aí ajudando programas sérios como o Shark a potencializar, a crescer, porque ainda existe muita objeção quando a gente fala sobre empreendedorismo e sobre dinheiro. Então é muito mais fácil alguém compartilhar uma piada, né, porta dos fundos, do que você compartilhar aí uma aula, um assunto que que pode transformar a vida das pessoas de fato. Inclusive, né, ele cresceu tanto que já ele compra o Vasco com você. Boa provocação. Casimiro, vamos deixar registrado que agora que você está muito milionário, você deveria investir no Vasco junto comigo, afinal você me colocou nessa. Bem lembrado. Verdade.
Carol, infelizmente a gente já tem que terminar, né? Mas eu quero agradecer demais a sua presença aqui. Falar que era um sonho, né? Eu não quis falar no início, né? Mas era um sonho desde que eu conversei com você lá em 2019, a primeira vez. A gente fez uma live e eu comprei ações da Atom na bolsa depois de conhecer você. Eu falei, porque se a CEO entende tanto, né? Então vou comprar essa empresa aqui por conta da CEO. Então agradecer sua presença aqui, a pessoa que você é. E deixa um recado aí final pra galera, fazer um merchan aí, falar do Vida de Trader. Pode deixar o seu recado aí pra galera. Bom, primeiro de tudo, obrigado aí pelo convite, né? Parabéns pelo trabalho de vocês. Não é nada fácil gerar conteúdo e gerar conteúdo de qualidade pras pessoas, né? Dá trabalho pra caramba. Vocês tiveram que estudar, fazer aí toda uma pesquisa pra fazer as perguntas. Então as pessoas nem imaginam. As pessoas acham que é só abrir uma câmera e sair fazendo qualquer coisa, né? Então, parabéns mesmo por se importarem em trazer mais conteúdo pras pessoas. E o recado que eu deixo pra todo mundo lembre que seu maior presente chama vida. Então, ou seja, valorize ele, ganhe muito dinheiro para sobrar horas no seu dia para você curtir sua família, seus amigos. Então, quanto mais dinheiro você ganhar e ganhar mais dinheiro por hora, não é só ganhar mais dinheiro, morrer de trabalhar, e sim ganhar mais dinheiro por hora. E o mercado financeiro é uma alternativa, sim. Acho que hoje a gente não tem mais desculpa. Você tem N possibilidades, marketing digital, então de você ser multi-receitas, montar uma franquia, empreender, de fato. Então acho que é esse recado que eu deixo para todo mundo. E uma frase que eu adoro tem um propósito, mas não abandone o caixa. Então, se você não cuidar do seu caixa, você não vai ter sucesso. E quem quiser aprender mais, obviamente, o Atom Educacional está à disposição. Tem uma aula de graça esperando vocês. E a gente espera, sinceramente, que você ganhe muita grana, mana e bufunfa. Com certeza. Os links das redes sociais da Carol estão aqui na descrição. Dá um recado final aí, Débora. Muito obrigada por todos que participaram até aqui. Não se esqueçam de deixar o seu like. E muito obrigada por ter aceitado esse convite. É um prazer receber você aqui. E vamos voar!